Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos e todos muito bem-vindos à subseção de Sorocaba da Ordem dos Advogados do Brasil, quando damos início a mais um encontro comemorativo em celebração aos 80 anos de instalação da Justiça do Trabalho em Sorocaba. É uma satisfação ter a presença de todas e todos aqui nessa noite conosco. Para a nossa composição da mesa de abertura, convidamos o nosso anfitrião, o presidente da subseção de Sorocaba da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Márcio Leme. Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão. Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Samuel Hugo Lima. Sua Excelência, o prefeito municipal de Sorocaba, Dr. Rodrigo Maganhato. A excelentíssima desembargadora do TRT da 15ª Região, doutora Ana Paula Pellegrina Lockman. O excelentíssimo diretor do Fórum Trabalhista de Sorocaba, juiz Valdir Rinaldi Silva. O excelentíssimo senhor Emerson Tadeu Pires de Camargo, juiz-diretor do Fórum Estadual de Sorocaba. O doutor João Paulo Milano, vice-presidente da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil. Representando a CPI 7, o coronel Sidney. Representando a Delegacia Seccional de Sorocaba, o Dr. Weldon Carlos da Costa. A secretária-geral desta subseção, doutora Giovana Maldonado. E o diretor-tesoureiro desta casa, doutor Fábio Souza Pinto. Por favor, podem tomar assento. A comissão organizadora deste evento quer também registrar e agradecer a presença, além das autoridades já mencionadas, as excelentíssimas personalidades. Excelentíssimo senhor João Batista Martins César, desembargador do TRT da 15ª Região. O excelentíssimo senhor Lorival Ferreira dos Santos, desembargador aposentado, presidente do TRT 15 no biênio 2014-2016. Excelentíssimo senhor Paulo Eduardo Belotti, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Sorocaba. A excelentíssima senhora Ceci Aratrica de Oliveira, juíza titular da Terceira Vara do Trabalho de Sorocaba. O excelentíssimo senhor Ronaldo Oliveira Ciandella, juiz titular da Vara do Trabalho de Piedade. E a excelentíssima senhora Luciana Morim de Camargo, 5ª Promotora de Justiça de Sorocaba. Quero ainda, uma vez mais, registrar e agradecer o comparecimento maciço dos senhores que prestigiam esse evento. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos o nosso anfitrião, o presidente da subseção local da UAB. Muito boa noite. É um enorme prazer recebê-los aqui na Casa da Advocacia, na UAB Sorocaba. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento tão importante que abre a semana de comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho aqui na cidade de Sorocaba. A Justiça do Trabalho aqui em Sorocaba, primeira vara instalada no ano de 1944. Sorocaba, que desde então, uma cidade pujante, que vem aumentando o seu parque industrial, sua capacidade econômica, e não por outro motivo, foi uma das primeiras cidades do interior de São Paulo a receber a Justiça do Trabalho. E com muita satisfação, a gente recebe o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Cláudio Brandão. Seja muito bem-vindo à cidade de Sorocaba. Eu sei que ele teve uma agenda bastante cheia já hoje,
andou aqui na cidade de Sorocaba e região. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Estávamos conversando e de manhã ele ficou despachando com um advogado. Isso é um motivo de alegria, porque o ministro que está próximo da advocacia, que dialoga a advocacia, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Quero cumprimentar também o doutor Samuel, que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Já estivemos juntos hoje, estivemos juntos semana passada. Obrigado por mais uma vez estar em Sorocaba. E é importante dizer que o doutor Samuel, na presidência do TRT, tem dialogado muito com a advocacia de Sorocaba, aqui com a OAB Sorocaba. A gente tem a facilidade, e só para vocês terem a dimensão do que é isso, nós já tivemos em outros momentos, e o presidente passou o WhatsApp, falou, olha, qualquer problema, passa a mensagem que a gente dialoga, a gente conversa, para buscar as soluções conjuntas, porque, ao final de contas, nós temos uma enorme responsabilidade com o cidadão, com a cidadã, com o trabalhador, com as empresas, e é muito importante, é um enorme prazer recebê-lo aqui e saber dessa sua disponibilidade com a advocacia. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença. Também cumprimento a desembargadora Ana Paula Lockman, muito obrigado pela presença de mais uma vez estar em Sorocaba. Não conhecia a sede nova da OAB, seja muito bem-vinda aqui à nossa cidade. Cumprimento o doutor Valdir, juiz do trabalho, diretor aqui do Fórum, doutor Emerson, também representando a magistratura estadual, coronel Sidney, coronel da Polícia Militar, muito bem-vindo à OAB Sorocaba. Nosso querido amigo, doutor Weldon, delegado de polícia, representando aqui também a Polícia Civil, todas as autoridades de segurança aqui representadas. Quero fazer menção às mais diversas autoridades que eu estou vendo aqui presença, amigos e amigas, o Erli do Ciesp, muito bem-vindo, nosso secretário de Negócios Jurídicos também presente, a coordenadora do curso de Direito da Atom, professora Daniele Pavim, nosso procurador-geral do município, Alexandre, também aqui presente. É um enorme prazer, não consigo mencionar a todos e a todas. Quero fazer referência de forma muito especial, porque quando a gente fala de comemorar 80 anos, nós precisamos celebrar o passado, todos aqueles que vieram antes de nós e construíram aonde nós estamos hoje. É importante a gente dizer isso, e por conta disso eu cumprimento o doutor Joel de Araújo, ex-presidente aqui da OAB Sorocaba, que tem um trabalho muito importante para a advocacia, graças ao trabalho de Vossa Excelência, que nós estamos aqui hoje. O senhor deixou um legado muito importante, não só na OAB Sorocaba, mas também perante o Conselho Estadual da OAB. De forma muito especial, quero cumprimentar o Rodrigo Manga, prefeito da cidade de Sorocaba. Nós sabemos a agenda que o senhor tem tido, e ter a oportunidade de recebê-lo aqui na OAB Sorocaba mais uma vez é um enorme prazer. O prefeito Rodrigo Manga também tem conversado, dialogado conosco, com várias iniciativas em favor da advocacia, e prontamente atendeu o nosso pedido, em homenagem à Justiça do Trabalho, por tudo que a Justiça do Trabalho tem feito pela cidade de Sorocaba. Eu cumprimento os diretores da subseção de Sorocaba, o faço em nome do João Paulo. E quando a gente fala de homenagem, a gente precisa olhar para o passado, ver o presente e também olhar para o futuro. E, por conta disso, eu quero agradecer João Paulo Milano, vice-presidente dessa subseção, que tem feito um trabalho muito importante, tem liderado a advocacia, tem dado uma contribuição muito relevante para a advocacia de Sorocaba. Dentre as iniciativas que o João Paulo administra por exemplo, um convênio com a OAB Sorocaba, um convênio inovador com o município de Sorocaba para atender a população carente. Tudo isso é graças ao trabalho liderado pelo nosso vice-presidente, pelo João Paulo. Estendo os cumprimentos a Giovana Maldonado, ao Fábio Souza Pinto, que também tem realizado um grande trabalho em favor da nossa diretoria. Vejo aqui também a Priscila, que é presidente, e, aliás, a Priscila merece uma menção especial. Presidente hoje da OAB de Salto de Pirapora, que até esses dias pertencia a Sorocaba, e é ex-funcionária da OAB Sorocaba. Eu tive o privilégio, no primeiro mandato, da Priscila estar com a gente como funcionária, e, pelo destino da vida, se tornou advogada e ganhou uma eleição lá em Salto de Pirapora, super disputada, e é a primeira presidente da subseção de Salto de Pirapora. Merece os nossos aplausos, por favor. Posto isso, preciso agradecer a todos que estão presentes. E, olhando para esse futuro de que nós falávamos, nós sabemos da importância da Justiça do Trabalho na nossa cidade, da importância da Justiça do Trabalho
para a comunidade, para a sociedade no modo geral. Nós não podemos perder de vista, presidente, que neste contexto que nós estamos a vivenciar, nós temos ainda na nossa região trabalhos análogo escravo, nós temos trabalho infantil, nós temos crianças, adolescentes trabalhando de forma irregular, nós temos abusos de toda sorte. Daí, neste contexto, é falar da justiça do trabalho, que nasceu, que tem a sua vocação justamente neste contexto. A justiça do trabalho é aquela que faz a mediação desta relação capital-emprego. Inclusive, já disse isso hoje de manhã, disse isso a semana passada, num outro evento que nós tivemos, tem nos preocupado muito, e a OAB Sorocaba, ao lado da OAB São Paulo, comandado pelo Conselho Federal da OAB, nós estamos prontos e trabalhando muito para preservar as competências da Justiça do Trabalho. Competências essas que, infelizmente, têm sido reiteradamente violentadas por decisões do Supremo Tribunal Federal, que, ao que nos parece, não tem compreendido bem o que quis o legislador constitucional, especialmente quando amplia as competências da Justiça do Trabalho. E precisamos dizer também que temos dialogado com o presidente Samuel, com o TRT, porque nós sabemos que aqui em Sorocaba nós temos enormes desafios com a Justiça do Trabalho. Nós sabemos do trabalho valoroso que todos os servidores da Justiça do Trabalho, ao lado dos juízes, têm realizado para atender às demandas que têm crescido sobremaneira aqui na cidade de Sorocaba, dado a capacidade financeira dessa cidade, dado ao parque industrial que nós temos aqui. Esse é um desafio que nós precisamos enfrentar. Um desafio porque, de um lado, nós temos as restrições financeiras, econômicas, dificuldades que se impõem, mas nós também temos uma cidade crescente, pujante, e nós precisamos olhar para esse lado, precisamos aumentar a estrutura do nosso poder judiciário trabalhista aqui em Sorocaba. E, nesse contexto, a OAB Sorocaba, reitero, já disse em outras oportunidades, está à disposição para dialogar, buscar soluções para atender, repito, aquele que é o destinatário final da jurisdição, que é o cidadão, que é a cidadã, que é o trabalhador, que é o empresário. Parabéns à Justiça do Trabalho, obrigado por tudo que vocês têm feito, obrigado por todas as autoridades, a advocacia de um modo especial. É a advocacia que constrói, certamente, a cidade de Sorocaba, que faz a cidade de Sorocaba ser referência no que toca a esse ambiente jurídico que nós vivenciamos. Obrigado a todos os advogados e advogadas. Ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o prefeito de Sorocaba, Dr. Rodrigo Manga. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui, participar da comemoração dos 80 anos da Justiça do Trabalho aqui na cidade de Sorocaba. Quero cumprimentar aqui o presidente da OAB, da Ordem dos Advogados aqui de Sorocaba, o Dr. Márcio Leme, que tem feito um trabalho importantíssimo, terminando seu mandato, entregou esse prédio, que é um orgulho para todos nós aqui, conseguiu realizar, em parceria com a sua diretoria, um convênio, o primeiro convênio com uma prefeitura de todo o Brasil. Então, parabéns, Márcio, muito nos orgulha ter você como presidente. Cumprimentar aqui também o Dr. Fábio, Deus abençoe, cumprimentar a doutora Giovana, que também é secretária-geral e faz parte da diretoria, cumprimentar também o doutor Weldo, aqui, que é delegado de polícia, um grande amigo, parceiro. Tudo bem, doutor? Cumprimentar o coronel Sidney, que tem feito um trabalho importantíssimo em nossa cidade. O doutor João, vice-presidente, e também acabou encabeçando, aí, junto com toda a equipe, essa questão do convênio, a pessoa dedicada, parabéns. Cumprimentar o doutor Emerson, aqui também, muito obrigado, Deus abençoe. O doutor Valdir, que é juiz trabalhista também aqui na cidade. A doutora Ana Paula, desembargadora, também visitando aqui a nossa cidade. O excelentíssimo senhor Samuel, desembargador, presidente do TRT, muito obrigado pela presença. E o nosso ministro, que está visitando a cidade de Sorocaba, o doutor Cláudio, e já a primeira impressão é que falou bem da nossa cidade e ganhou nosso coração. Falou que Sorocaba está linda, está bem cuidada, e isso nos orgulha bastante. Eu trouxe uma homenagem que eu queria poder entregar para o presidente, para o ministro, em respeito ao trabalho que vocês realizam, 80 anos cuidando da população, fazendo justiça, em especial com aqueles que mais precisam e merecem. Então, que vocês possam continuar nessa missão, nesse trabalho maravilhoso, com muita dedicação, e sejam sempre bem-vindos aqui na cidade de Sorocaba. Rodrigo Manga parabeniza a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Sorocaba,
pela realização da solenidade em comemoração aos 80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba e por promover o conhecimento, a inclusão e o direito dos trabalhadores brasileiros. Sorocaba, 27 de agosto. Quem assina é esse prefeito Rodrigo Manga. Que Deus abençoe vocês e que fique estendida essa homenagem a todos vocês que realizam o trabalho baseado na Justiça do Trabalho aqui. Deus abençoe a todos. Parabéns. Teremos agora as palavras do juiz-diretor do Fórum Trabalhista de Sorocaba, Dr. Valdir Rinaldi. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. E, inicialmente, eu quero cumprimentar o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, o doutor Samuel, nosso presidente, o doutor Márcio Lemes, presidente da OAB, o prefeito, a desembargadora Lockman e os demais integrantes da mesa. Gente, eu tinha preparado um discurso aqui para fazer de 3 horas para vocês, mas o meu celular, eu deixei no celular e eu fiquei sem bateria, sabe? E não vou conseguir falar todo o tempo que eu queria. Mas nós estamos aqui comemorando, né? Nós estamos festejando os 80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba. E eu queria também, eu não pude cumprimentá-lo ainda, mas eu cumprimento todos os advogados aqui presentes, e também gostaria de cumprimentar o doutor Lorival, que está presente aqui, nosso desembargador, né, e que foi nosso presidente do TRT, e, acreditem, ele também é cidadão sorocabano, recebeu esse título aqui na cidade, nossa cidade, né, do doutor Lorival. Está presente aqui. Obrigado pela presença, doutor Lorival. Eu queria dizer para vocês que, nessa festa de 80 anos, eu participei uma boa parte dela, né? Eu não sou sorocabano nato, mas vivo aqui já há mais de 40 anos, e conheci a Justiça do Trabalho quando eu fui estagiário nos sindicatos bancários, isso em 86. Em 86 e 87, depois advogado também do sindicato, e fui advogado, portanto, dessa subseção, sou advogado da casa, né? Então, por 12 anos eu fui advogado, e ingressei na magistratura em 99, então, já vai indo para 25 anos, somando tudo, 38. 38 anos que eu acompanho a Justiça do Trabalho de Sorocaba e vivenciando a Justiça do Trabalho de Sorocaba, e nesses anos todos eu confesso que sempre foi muito bacana o relacionamento entre advogados e juízes enquanto advogado, né? Foi muito interessante, foi muito bacana, participei das gestões da época, também como advogado dessas comissões que a OAB possui, né? E é interessante para que a gente possa estar vivenciando e respirando o que é a advocacia. E, por isso, eu digo para todos os advogados aqui presentes, vocês sabem, têm contato comigo no dia a dia, eu respeito muito a advocacia, por ter vindo dela, e sempre digo para os advogados que o artigo 133 da Constituição Federal não está lá à toa. O advogado é importante para a administração da justiça, né? Só se faz justiça se tiver a advocacia presente. Por isso nós respeitamos e recebemos a advocacia no nosso gabinete sempre que ela nos procura. E, já mudando de lado, né, do balcão, como juiz, a gente sempre percebeu e verificou o quanto que a cidade cresceu, o quanto que a advocacia cresceu, né? Eu me lembro que eu era o número 95010, acho que o mais novo deve ter 400 e tanto aqui, né? Já o número da OAB já está bastante alongado. E 500, né? 500 mil. E aqui, a nossa justiça, que é uma justiça social, né? A Justiça do Trabalho, ela nasceu conciliatória, mas quando ela foi instalada, embora judicialmente com a emenda, com a Constituição de 46,
mas ela foi implantada em 41, em setembro de 1941, está no site do TST, né, como Justiça do Trabalho. E nessa data consta uma data bastante importante, bastante interessante, né, para a justiça social, que foi a data em que se comemorava, na época da implantação, o cinquentenário da encíclica papal Rerum Novarum. Rerum Novarum, que constituiu-se a Carta Magna da Justiça Social, né? E essa justiça que implementou. Então, nasceu uma justiça conciliadora e uma justiça social, que tem por fim, né, implementar a justiça, implementar os direitos, que busca essa construção de um direito, de uma equidade jurídica entre patrão e empregado, entre esse conflito, que não é bem um conflito, mas é um litígio que envolve o empregado e o empregador. E aqui em Sorocaba não foi diferente. Nesses anos todos, a comunidade construiu a justiça do trabalho, né? Eu me lembro que nós começamos na Frei Baraúna, isso em 86, numa casa que era um prédio velho, bem velho, aqueles prédios antigos, que hoje não existe mais, do lado do cartório Renato, quem passa por lá conhece, né? É um terreno, hoje está derrubado o prédio, não existe mais, é um terreno vazio, acho que funciona um estacionamento, salvo engano. E depois desse prédio que foi embargado, mudou-se para a Rua da Penha, ficou lá por um período assim, de uns 6 ou 8 meses, daí foi para um prédio melhorzinho, mas também acanhado, até que se mudou para o atual prédio. E esse prédio tem uma história bonita. Esse prédio atual do Fórum Trabalhista de Sorocaba, ele foi construído pela sociedade de Sorocaba. A sociedade que se empenhou na construção desse prédio. E a advocacia teve uma participação muito grande. O Dr. Joel, que foi mencionado, é da época, né? Nós participamos. E eu me lembro que, como advogado, eu fui convidado a contribuir mensalmente com o meu parco honorários para que a gente pudesse construir o prédio. E eu contribuí. Então, eu tenho uma contribuição, um tijolinho do prédio nosso aqui, foi também da minha participação como advogado na época. E me orgulho disso, né? Porque quando nós tivemos a possibilidade de uma ampliação de um projeto-lei que estava bem adiantado, e que nesse projeto-lei, todos nós sabemos aqui, que viríamos para nós a 5ª e a 6ª vara, que de repente, lá no governo Temer, foi devolvido o TST, o presidente do TST, lembro até que um ministro do TST, hoje já falecido, Dalazen, disse assim: o senhor fez um mau serviço para a Justiça do Trabalho, para aquele que, na época, devolveu o projeto, retirou o projeto, né? Retirou o projeto do Congresso, para que não tivéssemos a 5ª e a 6ª vara do trabalho em Sorocaba, que já estavam prontas. Todos os trâmites estavam prontos. Né? Os trâmites das comissões parlamentares, que as coisas todas que analisam, estavam prontos. E certamente viriam. E nós estávamos empolgados. Quem se lembra disso? Né? Nós estávamos empolgados aqui em Sorocaba e estávamos procurando um prédio maior, porque o nosso prédio é acanhado. A gente achava que não comportava as 2 novas varas. Então, queria até mesmo ter um investidor que veio com proposta de construir um prédio melhor, um prédio mais adequado. E eu falava, não podemos sair daqui. Nós temos que fazer alguma coisa nesse prédio. Esse prédio foi construído pela Justiça do Trabalho, foi construído pela comunidade, foi participação dos advogados, foi participação dos trabalhadores, foi participação das empresas. As empresas doaram os vidros. Eu me lembro disso. A Borcol, hoje falida, doou todo o piso que era emborrachado. As cimenteiras da nossa região doaram cimentos, né? Doaram tudo, foi tudo doado, aquilo ali. Até mesmo o nosso teto era de caixa de ovos. Vocês sabiam disso? Tinham caixinhas de ovos. Essas caixinhas de ovos de papelão eram tetos assim, agora foi reformado. Mas foi doado porque não tinha como fazer aquela... Né? Foi assim.
Então, é algo que veio da comunidade, a comunidade que construiu o prédio. As pessoas não se lembram disso, mas eu me lembro porque participei, né? E lembro com bastante prazer de um fato interessante, que até a Justiça Comum Estadual participou da construção desse prédio, que o juiz corregedor dos presídios, na época, doutor Maurício Valala, salvo engano, juntamente com fizeram um convênio e foi permitido que mão de obra dos presos para cumprir pena, batimento de pena, fosse prestar serviço na construção do nosso prédio. A mão de obra foi carcerária. Então, olha que bacana. É uma história muito pujante, muito interessante, né, da construção do nosso prédio, da construção da Justiça do Trabalho em Sorocaba. E tudo isso, eu digo para vocês que nós estamos recordando esse passado, como bem disse o doutor Márcio, né, e é importante que se recorde o passado, porque recordando o passado a gente projeta o futuro, né, e o futuro nosso precisa ser pensado também, porque nós perdemos a quinta e sexta vara por conta da retirada desse projeto, mas é preciso que a gente pense um futuro que também traga mais condições e estrutura de trabalho para Sorocaba. Porque, quando eu comecei como estagiário, eu tive fazendo a conta, comentei hoje, nos almoços e nas nossas visitas que nós fizemos com o ministro, o doutor Cláudio Brandão, o doutor Samuel, no Cafundó, né? Nós fizemos lá. Em 86, Sorocaba tinha em torno de 300 a 330 mil habitantes. Hoje nós estamos com praticamente 750 para 800 mil habitantes. Olha, dobrou, mais que dobrou a população. E a quarta vara foi instalada em setembro de 2005. Já saindo para 20 anos que nós não temos uma melhoria de estrutura em Sorocaba. Eu sei do esforço da administração atual, das administrações anteriores, sempre lutaram para que a gente tivesse uma estrutura melhor. Mas nós estamos tendo, hoje no dia a dia, vivendo, e os advogados sabem disto, nós sabemos disto, uma dificuldade enorme, porque há uma quantidade de processo que só aumenta no dia a dia, e nós estamos tendo uma diminuição de servidor no nosso quadro, e não temos uma expectativa de melhoras. É verdade que nós estamos hoje num projeto interessante, que é o Equaliza, Especializa, que melhorou muito, mas melhorou muito mesmo. Mas eu temo que seja aquela reação do paciente a um remédio novo, né? E daqui a pouco esse remédio passa o efeito. E nós não podemos ficar somente com isso. A gente precisa de pensar o futuro da nossa cidade e da nossa Justiça do Trabalho. Eu me orgulho muito de participar e de ter participado da Justiça do Trabalho nesses 38 anos, os 80 anos da Justiça do Trabalho de Sorocaba, e parabenizo a nossa cidade, a todos, por essa comemoração, que é muito importante para nós. Obrigado. Teremos agora as palavras Sua Excelência, o presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Samuel Hugo Lima. Boa noite. Eu cumprimento as autoridades, as pessoas do Dr. Márcio, presidente da OAB, do ministro Cláudio Brandão, do TST. Serei breve, porque a estrela da noite é o ministro Cláudio Brandão. Mas a Junta de Conciliação de Sorocaba foi instalada no dia 31 de agosto de 1944. E de lá para cá tem prestado excelente serviço. E eu queria homenagear os juízes aqui de Sorocaba, na pessoa do Paulo Belotti, que é o titular da vara que faz aniversário hoje. Os juízes aqui de Sorocaba têm feito um excelente serviço. Nós tivemos uma distribuição no ano passado de 9.373 processos, 13% a mais do que no ano passado. Eu sei que as dificuldades são grandes, eu acompanho eternamente o que o doutor Valdir falou, mas, infelizmente, nem sempre é possível conceder o que a Sorocaba precisa.
o que é uma grande frustração para mim. Mas tenho certeza que a Justiça do Trabalho de Sorocaba vai continuar prestando grandes serviços e que venham os próximos 80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba. Muito obrigado. Queremos aproveitar e anunciar aos senhores que no nosso hall aqui de convivência, onde estamos a área de confraternização, temos uma livraria aqui instalada com o lacer, que está à disposição dos senhores, o livro que marca justamente esse evento comemorativo da celebração de 80 anos de instalação da Justiça do Trabalho em Sorocaba, à disposição dos senhores. E aproveitar também que, ao final do nosso evento, o nosso palestrante estará à disposição dos senhores, também autografando suas obras, também à disposição na nossa livraria. Concluir, então, a abertura, agradecendo uma vez mais o prestígio das autoridades que aqui nos honraram, dissolvemos, então, a nossa mesa para darmos imediatamente início à nossa palestra. Teremos, então, agora a palestra intitulada O Direito à Adaptação Razoável como Elemento Integrante do Direito ao Trabalho da Pessoa com Deficiência. Para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, a desembargadora do TRT de Campinas, doutora Ana Paula Pellegrina Lockman, que assume a palavra. Boa noite a todas e a todos. É realmente uma grande alegria participar deste evento. Eu cumprimento o doutor Márcio, a doutora Priscila, presidentes das OABs, subseções aqui presentes. É uma alegria e fiz questão de cumprimentar, porque eu fiz uma brincadeira com o doutor Márcio agora, que eles estavam tirando foto, doutora, e não tinha uma mulher na foto. Então, eu acabei com a foto e fiz tirar uma outra foto comigo presente. Meu presidente, desembargador Samuel Hugo Lima, presidente do TRT, que muito me orgulho ter Vossa Excelência como presidente, prefeito que acabou de sair, Rodrigo Manga, também foi uma satisfação conhecê-lo e conhecer e dizer que é sempre uma alegria visitar essa cidade. Toda vez que eu venho, doutor Márcio, eu fico mais entusiasmada, porque cada dia está mais bonita e maior. Fiquei impressionada que hoje nós temos 800 mil habitantes já na cidade de Sorocaba, maior que algumas capitais, aliás, do nosso país. E é uma alegria, nós estamos iniciando agora a parte mais jurídica, propriamente dita, do evento 80 anos de Justiça do Trabalho em Sorocaba, celebrando o passado, vivenciando o futuro e o presente, construindo o futuro. É exatamente isso. Nós temos uma história, um legado, Sorocaba tem um legado, a Justiça do Trabalho em Sorocaba tem o seu legado, e nós sempre precisamos pensar no que está por vir. Eu não poderia deixar de manifestar as minhas homenagens a todos os magistrados, não só da cidade de Sorocaba, da região, os servidores, os advogados, os operadores de direito, jurisdicionados, que fizeram nessas 8 décadas a desistência da Justiça do Trabalho, desde a inauguração da primeira vara, como foi dito pelo presidente Samuel, dia 31 de agosto, daqui a poucos dias, fará aniversário, que já conta com 4 varas locais, e sempre esperando, né, presidente? O presidente sempre batendo na porta do Tribunal Superior do Trabalho, buscando possibilidades de aumentar, por conta da demanda que já foi até citada pelo presidente, e vem contribuindo significativamente com a pacificação dos conflitos, de maneira a entregar a prestação jurisdicional de forma mais eficaz, de forma mais justa e de forma mais célere. E, dando prosseguimento à programação, nós teremos agora um expert, um grande estudioso. Eu tenho uma admiração especial por
pelo ministro Cláudio Brandão, que está aqui, e tenho muita sorte, porque nos últimos eventos que ele tem participado, e não foram poucos aqui, na jurisdição da 15ª região, por sorte, ou não, ministro, eu tenho tido a oportunidade de apresentar o ministro Cláudio Brandão. Já nos últimos 2 eventos que ele esteve, estivemos juntos, e, para mim, é sempre uma grande satisfação. O ministro Cláudio Brandão, talvez seja por isso, nasceu em Rui Barbosa. Então, eu acho que todo esse clima e o ar de Rui Barbosa fez ele um estudioso e um expert, não só no tema que ele vem falar, mas com o trabalho, com denodo, com dedicação que ele faz durante toda a sua vida. Ele tem um currículo vastíssimo, que ele me pediu para não citar, e apenas eu queria dizer que ele foi jovem aprendiz, menor aprendiz, que ele foi servidor da Justiça do Trabalho, juiz de carreira, dirigente associativo, e está ministro do Tribunal Superior do Trabalho há mais de 10 anos, desde 2013. Tem uma atuação muito forte, muito positiva, propositiva, seja no tribunal, seja pelo Brasil inteiro, visitando, e eu perguntei para ele agora há pouco, como é que ele aguenta estar em todo o Brasil. Ora ele está aqui e ele vai embora, já me contou, confidenciou, que vai pegar o voo das 6 horas da manhã para estar na Bahia, logo mais no início da manhã, para um outro compromisso junto com o presidente do TST. Mas nós vamos ouvir agora, e é isso que interessa, o direito à adaptação razoável como elemento integrante do direito ao trabalho da pessoa com deficiência. Ministro Cláudio tem vários estudos, tem livros sobre a matéria. Eu só gostaria de dizer, ministro, que o direito social ao trabalho é um dos fatores que leva, mais importantes, que leva ao sentimento de plena e efetiva participação na sociedade, ou seja, de inclusão social. E tenho certeza que Vossa Excelência tem feito um esplêndido trabalho na nossa área jurídica, de trazer a reflexão à sociedade, aos operadores de direito, de toda essa importância da inclusão. Está com a palavra. Boa noite, senhoras e senhores. Depois dessas palavras tão gentis que a minha querida amiga Ana Paula Lockman pronuncia, certamente fruto da gentileza que é característica da sua personalidade, fica difícil não se emocionar com os adjetivos que ela lança sobre mim, e numa noite tão especial que diz respeito à inauguração dos festejos, e serão múltiplos e muitos, comemorativos dos 80 anos da instalação das varas aqui da Vara do Trabalho de Sorocaba. E claro que eu fico muito feliz de poder participar deste evento, já que dos 80 anos eu tenho 43 que estou na Justiça do Trabalho. Comecei como servidor em 81. Certamente que ninguém era nascido nessa época, só eu, por isso mesmo eu senti a transformação da máquina de escrever, Hamilton, né, velha, até chegarmos hoje aos computadores de alto processamento. E falava ali com a Ana Lucy, a quem cumprimento, e seu nome, cumprimento os servidores da Justiça do Trabalho da região e de Sorocaba. Nós olharmos para trás e verificarmos essa evolução. Eu acho que dá um orgulho, sim, em saber o que foi feito e por quem foi feito no passado. Presidente Samuel, é uma honra estar mais uma vez sob sua jurisdição, né? Os colegas aqui da jurisdição de Sorocaba, também é um prazer participar dessa noite. Presidente da OAB, Márcio, que nos abre as suas portas para receber não apenas a advocacia da região,
mas também a magistratura e todos aqueles que de alguma forma contribuem com o seu esforço pessoal para que a justiça brasileira, não só do trabalho, veja que o colega do justiça estadual também aqui em cumprimento, esteja sempre irmanada em busca da melhor atuação. Claro que falar de 80 anos de uma velha senhora que a cada dia eu diria até, para usar uma expressão do momento, faz a sua lipoaspiração, o rejuvenescimento facial, mas eu quero dizer que o que ela faz a cada dia é se reinventar para que possa prestar um serviço de qualidade àqueles que batem as nossas portas em busca da justiça, seja ela qual for o resultado. Por isso eu quero dizer que me sinto muito feliz de estar aqui hoje, acho que é a 5ª vez que eu venho a Sorocaba, 4ª ou 5ª vez, e tal, quase a dona Paula disse ao prefeito, inclusive, cada vez que eu venho, eu fico mais impactado com como a cidade cresce, e cresce bem cuidada, o que é bom, porque nós, né, sentimos orgulho, e devemos sentir orgulho, quando encontramos uma cidade bem cuidada, porque, afinal de contas, o serviço público de qualidade também é um desejo nosso como cidadãos. E quando o desembargador João Batista me fez o convite para estar aqui hoje, está aí no fundo quietinho, sentado, já defini o tema, e eu, como todo bom mandado que sou, de mandado de amigo, só tinha que aquecer e estar aqui hoje para falar de algo que para mim é muito caro, na temática da inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E eu costumo dizer, toda vez que eu falo sobre esse tema, que infelizmente esse tema só afeta ou só sensibiliza, de maneira geral, as pessoas que têm um contato mais próximo com a temática da deficiência, ou porque tem ela própria, é uma pessoa com deficiência, ou tem alguém próximo que convive com a realidade da exclusão. Porque falar no Brasil de pessoa com deficiência é falar fundamentalmente da exclusão. E isso não vale só para a pessoa com deficiência, mas também de todas as minorias que no Brasil, de alguma forma, são excluídas do direito a terem um tratamento digno do ponto de vista dos direitos fundamentais e das liberdades fundamentais. Por isso que é um tema que é muito difícil falar, e até talvez não fosse nem um tema apropriado para a noite de hoje, já que estamos numa noite de festa, mas talvez seja por isso mesmo mais apropriado, que nós possamos enfrentar esse debate da inclusão das pessoas com deficiência, porque todos nós, um dia, fomos, somos ou seremos, inevitavelmente, pessoas com deficiência. Salvo se o mandamento maior chegar e nos puxar de ser o estagiário para encher o cartão de embarque, né? E aí, quando ele preenche o cartão de embarque, que o nosso emissário maior diz, confirma a data, não tem jeito. Mas, enfim, por isso mesmo é um tema importante para falarmos na noite de hoje. Eu só preciso ver se isso vai funcionar direitinho. Vai. Bom, então, a ideia é falar um pouco da adaptação razoável. E falar sobre esse tema é falar de alguns desafios. O primeiro grande desafio da inclusão da pessoa com deficiência no Brasil é compreender a deficiência. E agora, no mês de agosto, se não me engano, dia 26 de agosto, completamos 15 anos de ratificação da Convenção da ONU, né? A Convenção chamada de Nova York, que é o primeiro tratado no Brasil aprovado com status de emenda condicional. Há pouco o Dr. Márcio falava de exemplos em sala de aula, na tributação do shopping de Votorantim, Sorocaba, que parece que o shopping fica no meio dos 2 municípios, é difícil estabelecer, dá um exemplo na sala de aula dessa realidade de como consignar em pagamento. O exemplo típico, quando os 2 municípios brigam pelo tributo, vai lá o advogado, escolhe, enfim, de acordo com a tese do seu cliente, consigna em juízo o valor e vai discutir a competência depois. Então, e em sala de aula também nós falávamos muito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República, o tratado que o Brasil aprovaria com a tramitação de emenda constitucional. Isso chegou com a Convenção de Nova York, que é o primeiro tratado no Brasil aprovado com o status de emenda constitucional, e é o primeiro tratado também que, na ONU, teve uma aprovação muito singular, porque ele foi aprovado fundamentalmente pela atuação da sociedade civil. Ele não foi um tratado gestado pelos Estados, membros da ONU, ao contrário. Foi a sociedade civil organizada que participou ativamente desses debates, até que, enfim, o tratado foi aprovado e no Brasil vigorou a partir de 2009.
Mas a grande mudança desse tratado, entre muitas que podiam ser destacadas, é a inovação no conceito de deficiência. Porque nós, Cláudio Brandão, é uma pessoa preconceituosa. E por que digo isso? Porque quando eu fui criado, deficiência era um defeito, deficiência era uma imperfeição, deficiência era algo que a pessoa tinha, que era um problema dela. E nós não nos importávamos, a não ser quando tínhamos pena da pessoa com deficiência. Era o chamado modelo médico da deficiência. E a Convenção de Nova York inova e passa a compreender a deficiência como elemento inerente à pessoa, um atributo da pessoa, igual a cabelo, se tem ou não tem altura, cor de pele, cor de olhos, inova bastante nesse sentido. E essa inovação da Convenção de Nova York fez com que toda a estrutura normativa, jurisprudencial e hermenêutica até então existente não pudessem mais prevalecer. E aí eu chamo a atenção para os advogados desse aspecto, porque é preciso que a petição inicial traga esse tema para debate. Porque não se pode manter a jurisprudência construída no Brasil antes de 91, antes de 2009, a partir da lei de 91, porque ela está superada pela Convenção da ONU. Na medida em que a deficiência passa a ter um conceito diferente, como impedimento de longo prazo, que a pessoa evidentemente possui, né, ostenta, mas que, em virtude das barreiras que para ela são apresentadas, ela é impedida de exercer, em igualdade de condições, os seus direitos fundamentais e as suas liberdades fundamentais. Então, essa inovação ela é bastante importante, porque não é mais atribuir a ela a responsabilidade por ter nascido, por exemplo, com deficiência visual, ou intelectual, ou auditiva, ou locomotora. Na verdade, isso é um atributo que ela tem. E que ela tem direito de exercer os seus direitos, fundamentais inclusive, com a mesma dimensão, ou na mesma dimensão que as demais pessoas tidas como pessoas sem deficiência. Essa mudança é fundamental e ela faz com que nós tenhamos a necessidade de revisitar toda a nossa conceituação até então construída. E isso é muito importante porque, muitas vezes, os tribunais do trabalho, inclusive, repetem essa jurisprudência sem atentar, muitas vezes, que essa jurisprudência não cabe mais no cenário normativo contemporâneo, a partir de 2009, quando no Brasil entrou em vigor. Um outro ponto também importante, que a Convenção inova estabelecer que é direito fundamental que a pessoa com deficiência tenha o direito de participar de forma plena, a palavra está na Convenção, de forma plena da sociedade em que ela vive. Então, participar da sociedade é estar na sociedade, é estar num ambiente como este, é estar no cinema, é estar na rua, é estar no supermercado, estar em todos os lugares que ela queira estar, que é direito fundamental que ela tem, direito de ser exercitado, como qualquer outra pessoa. Então, o que há de importante nessa inovação? A Convenção deixa de tratar a deficiência como, eu uso a expressão, como um conceito estático, ligado à pessoa, mas relação dinâmica dela com o meio no qual ela habita, no qual ela vive, do qual ela faz parte. E nesse ponto, presidente Samuel, o direito tem um débito muito grande, Maria Ana Paula, com os estudos da temática da deficiência. Se nós formos fazer uma comparação, por exemplo, com a sociologia, os primeiros estudos de sociologia datam da década de 70, dos anos 70. Nós estamos aqui com pelo menos 30 anos de defasagem em relação à sociologia, a ponto de mostrar a evolução dos grupos sociais que atuavam na defesa dos direitos, da igualdade de direitos das pessoas com deficiência. E este reflexo se revelou mais tarde na aprovação da Convenção da ONU, quando os debates vieram à tona exatamente para estabelecer o direito à igualdade, o direito à vida independente. E a Convenção também diz que é direito fundamental da pessoa com deficiência não retirar dela um atributo que é dela. Quem se lembra aqui, por exemplo, das famosas botas ortopédicas que as crianças usavam, né? Ou seja, que era um verdadeiro martírio a criança usar uma bota para adaptar o seu pé a uma forma estereotipada de vida ou de um modelo de corpo que a pessoa tinha que se adaptar. Quando, na verdade, a Convenção diz que o essencial é a eliminação das barreiras. Se a pessoa tem uma limitação de longo prazo,
ela tem direito a que a sociedade se adapte a ela, e não ela a sociedade, porque, afinal de contas, você não pode retirar dela um atributo que a ela é inerente. Nós fizemos, então, essa primeira observação, nós temos que partir desse pressuposto. A ideia da normalização, que durante muitos anos prevaleceu, durante décadas prevaleceu no mundo, hoje não é mais possível de se trabalhar com esse conceito dentro da ideia de inclusão da pessoa com deficiência. E por isso mesmo, o segundo desafio é compreender o direito à inclusão. E aí nós vamos trabalhar com uma ideia de que algumas palavras têm um sentido muito próprio, não se fala mais em inserção. Inserir, você colocar alguém dentro de, incluir é viabilizar o direito para. Então, o direito que é assegurado à pessoa com deficiência hoje é de ser incluída na sociedade, mas observadas e respeitadas as suas eventuais limitações. Mas incluir não é apenas, do ponto de vista do trabalho, uma obrigação, é muito mais do que isso. É responsabilidade social. Aí os senhores me dirão, mas Cláudio, isso não é onerar demais a atividade empresarial? O artigo 170 da Constituição da República diz que é princípio do desempenho da atividade empresarial a função social da propriedade, ou a função social da empresa. E no caso brasileiro, a inclusão é estabelecida para as empresas com mais de 100 empregados, um paradigma utilizado no Brasil a partir de 91, embora já houvesse estudos desde os anos 60 até para a inclusão a partir de 50 empregados. Mas essa é a nossa regra, e essa é a regra que trabalhamos. Houve uma tentativa em 2015 de redução para 50, foi vetado, essa alteração normativa vetada, e permanece, então, esse número referencial para apenas as médias e grandes empresas. Portanto, incluir é responsabilidade social, incluir é aprendizado, e incluir é fundamentalmente também respeito à diversidade. Por que isto? Porque a sociedade brasileira é diversa, é plural. Se nós pudéssemos aqui olhar, se eu pudesse projetar uma imagem daqui para esse auditório, se eu visse naquele telão, constatariam que nesta sala não há duas pessoas iguais. Aqui temos pessoas altas, magras, mais gordas, menos gordas, pele mais escura, mais clara, com cabelo, sem cabelo. E essa é exatamente a beleza que nos faz pessoas singulares. Não há no mundo duas pessoas com DNA igual. Se não há duas pessoas com DNA igual, a sociedade tem que refletir essa desigualdade na sua composição e, evidentemente, também respeitar as diversidades que fazem parte da nossa sociedade. E se isso é verdade, se a sociedade é plural, nós temos que possibilitar a inclusão, e está na Convenção da ONU, em igualdade de oportunidades. E eu dou um exemplo, aproveitando até agora ainda o clima das Olimpíadas, eu dou um exemplo muito simples, que os senhores irão e as senhoras irão figurar na memória claramente este exemplo. Vamos imaginar que nós estejamos aqui numa prova de atletismo, em que uma raia é 100 metros com barreiras, e a outra raia é 100 metros sem barreiras. Eu perguntaria aqui aos senhores e às senhoras quem chegaria primeiro ao final dessa prova. Nenhum de nós diria, senão aquele que está percorrendo a raia que são 100 metros sem barreiras. É exatamente isso quando falamos da inclusão da pessoa com deficiência. E não adianta dizer que é dela a responsabilidade, que, na verdade, a pessoa nasce com um atributo que é inerente à sua condição, que muitas vezes limita desde a sua formação. Um debate aqui do Estado de São Paulo, por exemplo, contemporâneo agora, é relativo, por exemplo, às escolas poderem cobrar ou não dos pais das crianças o custeio dos tutores das crianças com autismo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional essa cobrança. Então, qual foi a ideia? O pai pode levar o tutor da sua criança, pode escolher o tutor. Se ele não quiser, ele tem que pagar por isso. Isso é absolutamente inconstitucional, porque viola o princípio da igualdade. Se não houver a formação de uma criança, uma sociedade plural, diferente, ela vai crescer com o estereótipo que foi a minha geração. A geração que via sempre diferente de mim como alguém que não pertencia ao meu mundo.
não pertencia ao meu universo, portanto, era alguém com quem eu não poderia ter convivência, como aliás já disse isso, ministro Décio Fachin, como adiante eu falo. Então, se nós compreendemos, portanto, que deficiência hoje não é mais anomalia, defeito, imperfeição, mas sim diversidade, nós temos que compreender que a igualdade pressupõe um tratamento diferenciado. É a diferença que inclui e não a igualdade que exclui, como se nós estivéssemos a tratar as pessoas de maneira igual. Portanto, o primeiro passo é compreender que a deficiência hoje tem uma compreensão diferente daquela que ocorria no passado. O segundo ponto importante é compreender a acessibilidade. E a acessibilidade é direito fundamental assegurado na Convenção da ONU às pessoas com deficiência. E o que é acessibilidade? É direito transversal e instrumental. Por que instrumental? Porque é o direito que viabiliza o exercício de outros direitos. E por que transversal? Porque ele perpassa todos os direitos das pessoas com deficiência. E nada adianta, por exemplo, eu assegurar o direito ao trabalho sem um ambiente inclusivo na empresa. De nada adianta eu assegurar o direito à educação se não tiver uma sala de aula inclusiva. De nada adianta eu assegurar o direito ao transporte se não tiver o meio de transporte que seja acessível. Então, a importância da acessibilidade hoje, ela está presente como forma de viabilizar o exercício de todos os direitos assegurados às pessoas com deficiência. Eu aprendi nesses meus estudos que não há meia acessibilidade, ou ela é ou ela não existe, porque cada deficiência tem uma peculiaridade. Eu posso ter aqui uma rampa, mas se eu não tiver um tradutor de Libras, as pessoas surdas não terão acesso a essa minha fala. Se eu tiver, ao mesmo tempo, um livro publicado que não seja traduzido em braille, e o Brasil, então, ratificou o segundo tratado com o status de emenda, o Tratado de Marrakech, que libera os livros de tradução em braille para as pessoas com deficiência, importante assinalar, não se viabilizará o direito à cultura, ao ensino, à formação, que serão elementos fundamentais para a distinção posterior na fase adulta daquela pessoa já na vida profissional. Então, é importante que nós tenhamos presente que a acessibilidade ela tem que existir em todos os ambientes para que possa viabilizar o exercício dos demais direitos das pessoas com deficiência. E vejam que isso nasce, é interessante contar essa história, ela nasce, essa discussão sobre acessibilidade, na cidade de Berkeley, na Califórnia, quando se discutia a possibilidade de cadeirantes estudarem na Universidade de Berkeley. E Berkeley foi a primeira cidade no mundo com calçadas rebaixadas, para viabilizar o ingresso nas instituições de ensino das crianças, dos jovens, no caso da universidade, com deficiência. E o Brasil aprovou em 2000 a Lei Brasileira de Acessibilidade, que distingue o que é acessibilidade, que conceitua o que é acessibilidade, e deixa clara essa percepção de que é essencial para viabilizar o exercício de outros direitos. E aí os senhores vão dizer assim, mas isso não é utópico? Vejam, a lei de 2000 no Brasil. E nesta lei estabeleceu-se um prazo para adaptação dos prédios públicos ou prédios particulares de uso público. Estamos aqui em 2024 e ainda temos muito a caminhar dentro desta estrada, ou nessa estrada de viabilizar o exercício dos direitos. Se nós pudéssemos, então, resumir a acessibilidade, é importante que nós também pensemos que a acessibilidade importa a identificação e eliminação das barreiras. Cada barreira posta a uma pessoa com deficiência inviabiliza o exercício dos seus direitos. E se nós fizéssemos um levantamento ou uma reflexão sobre as barreiras arquitetônicas, as barreiras dos transportes, as barreiras comunicacionais, e várias outras, eu diria, sem sombra de dúvidas, que a mais importante delas é a barreira atitudinal, ou seja, está dentro de nós. Porque uma rampa eu construo fácil, um piso tátil eu construo fácil, mas mudar a percepção da sociedade sobre deficiência é algo que leva, às vezes, décadas, às vezes, séculos, para romper este estereótipo do capacitismo. Vejam, quando nós falamos em capacitismo, falando em algo muito definido, que é a discriminação em razão da deficiência, que hoje é
crime no Brasil. Eu falo isso um pouquinho mais adiante. Mas nós, a cada momento, repetimos expressões que são capacitistas. Quer ver um exemplo? Você é louco, fulano. Você é louco, ou seja, você tem um atributo negativo, capacitismo. Você é cego, não vê isto? Capacitismo, atributo negativo à pessoa. Ah, deu uma de João sem braço. Não falamos isso? Capacitismo, atributo negativo que atribuímos à pessoa. E nós, cotidianamente, reproduzimos frases capacitistas, que doem na pessoa que não tem um braço, que dói na pessoa que não ouve, que dói na pessoa que não enxerga. E nós reproduzimos isso cotidianamente. Inclusive eu, que faço um esforço cotidiano para não ser repreendido. E é importante que nós pensemos nisso, que as nossas crianças hoje já são criadas num mundo diferente. E que bom que elas têm essa oportunidade de crescerem num mundo diferente, para nos ensinarem a cada momento que nós cometermos esses nossos erros, que não podemos tratar de maneira diferente as pessoas, como se elas fossem, que não tivessem o direito de pertencer ao mesmo mundo que nós pertencemos. Que bom que os jovens terão essa oportunidade. Mas falar, portanto, de acessibilidade é falar na garantia do direito à inclusão, a oportunidades iguais, mas em condições iguais. E para isto, eu tenho que trabalhar com a ideia de remover as barreiras atitudinais. Remover os obstáculos, acabar com essa ideia de estigma que a pessoa é incapaz. O Supremo Tribunal Federal, eu falo sobre isso mais um pouquinho mais adiante, na ADI 5760, proferiu, na minha opinião, a mais importante decisão sobre o tema, quando discutiu o sistema de cotas de trabalhadores embarcados. E nessa decisão se discutia a cota de uma empresa de navegação. Na verdade, a cota dos trabalhadores em plataforma de petróleo é fixada a partir do pessoal administrativo ou também se computa o pessoal que trabalha embarcado nas plataformas. Essa discussão percorria o judiciário trabalhista com muita intensidade, e como as decisões reconheciam que não podia haver a exclusão, porque era inconstitucional, uma alteração havida numa lei logo após a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, restringia a cota aos trabalhadores de terra. E o Supremo diz que essa lei é inconstitucional. Ou seja, porque antes de fazer a exclusão, há que se estabelecer, por exemplo, a acessibilidade e o direito à adaptação razoável, que eu falo um pouquinho mais adiante. Portanto, primeiro passo, compreender a deficiência. Segundo passo, compreender a acessibilidade. Terceiro passo, compreender o direito ao trabalho. Tanto a Convenção da ONU quanto a Lei Brasileira de Inclusão dedicam um artigo, não apenas um, mas, enfim, um extenso rol normativo referente ao direito ao trabalho. E diz que o direito ao trabalho envolve o direito à escolha do trabalho, o direito de progredir no trabalho, a ser promovido no trabalho, exercer o trabalho em condições iguais e ter a possibilidade de utilização não apenas da acessibilidade enquanto regras de caráter geral, mas também menciona expressamente duas outras formas: a chamada tecnologia assistiva e o chamado direito à adaptação razoável. Então, o primeiro passo, portanto, é tornar um ambiente acessível, um ambiente para todos. Em segundo lugar, viabilizar o exercício mediante tecnologia assistiva do trabalho também de maneira geral. E terceiro ponto, promover as adaptações necessárias para que aquela pessoa possa exercer o seu trabalho em condições de igualdade. E eu falei há pouco da ADI 5357, 5760. Opa, acho que eu passei aqui demais. ADI 5760, do ministro Alexandre de Moraes como relator, e esta ação direta definiu que o artigo 16A da Lei 13.194 era inconstitucional. Mas esta lei, essa decisão deve ser interpretada não apenas no que ela tem de referência direta a esta norma, mas a fundamentação que ela adotou.
E essa fundamentação é muito clara quando o Ministério Alexandre de Moraes, relator, diz, nessa passagem, que a deficiência, por si só, não pode ser utilizada como elemento definidor para exclusão, que é necessário que observe toda a principiologia e normatividade, presidente Márcio, que está na Convenção de Nova York, complementada posteriormente pela Lei Brasileira de Inclusão. Disse ele, a eventual incompatibilidade da pessoa com aquela função deve ser resolvida mediante acessibilidade, tecnologia assistiva e adaptação razoável. O que eu quero dizer, de forma sintética, com essa observação, não mais tem lugar hoje, no sistema normativo brasileiro, nem na jurisprudência, aquela velha tese, publicou um anúncio do jornal, não apareceram pessoas capacitadas, interessadas, a empresa não pode, está desobrigada de cumprir a cota. Essa jurisprudência está absolutamente em rota de colisão com a Convenção da ONU, com a Lei Brasileira de Inclusão e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vinculante, porque foi em ADI, ação declaratória de constitucionalidade. Então, deficiência compreendida, acessibilidade compreendida, também direito ao trabalho, chegamos à discriminação. Eu fiz questão de copiar esse artigo, eu fiz de maneira até colorida, porque o legislador brasileiro ele foi muito hábil quando denominou, ou quando qualificou a chamada discriminação em razão da deficiência. Eu coloquei aí, de cores diferentes, para facilitar a leitura, algumas passagens que são muito interessantes. Vejam, está reproduzido aqui o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Brasileira de Inclusão. O que é discriminação em razão da deficiência? Diz o legislador. Vejam, não sou eu que estou criando, estou citando inteiramente a lei brasileira. Diz lá, discriminação em razão da deficiência é toda forma de distinção, restrição ou exclusão. Se eu afasto, se eu limito ou se eu restringo, ou se eu distingo, já é discriminatória essa conduta. De forma ativa ou passiva, ação ou omissão. Mas veja que o legislador brasileiro foi muito habilidoso, quando ele disse, não basta a intenção de. Ainda que não tenha intenção, se a consequência provocar esta ação, é discriminatória. Quer dizer assim, que tenha um propósito, isto é, ação volitiva, intencional, ou efeito. Isto quer dizer o seguinte, mesmo que não tenha havido a intenção, se a consequência for excludente, restritiva ou distintiva, é discriminatória. E acrescenta mais, com prejudicar, impedir, anular o reconhecimento de direitos fundamentais ou liberdades fundamentais, é discriminatória. Mas vejam que ele não parou aí. Ele não parou aí. Ele disse mais, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas. O delegado dá até inquérito. Sabe por quê? Porque a lei diz, artigo 88, que é crime. Está lá. É crime praticar, induzir ou incitar a discriminação da pessoa em razão da deficiência. Vejam. O que quis o legislador? Ele sabia que, muito provavelmente, viria uma discussão sobre o alcance desta lei. Então, ele foi muito sábio quando disse que esta lei, esta conduta, seria tão importante para a inclusão, que não promover a inclusão seria crime. No artigo 88 da Lei 13146 de 2015. Então, se houver qualquer situação que promova, ainda que de forma não intencional, quero dizer isso muito claramente, a restrição, a distinção ou a exclusão é crime previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Expressamente previsto no artigo 88 desta norma. Então, não se fala mais de piedade, não se fala mais de favor, se fala de uma obrigação instituída por norma que tem hierarquia constitucional. E, por isso mesmo, exige de nós, aqui estamos a refletir, uma mudança de atitude. E aqui eu não estou falando nem argumento de doutrina, estou citando literalmente o texto previsto na lei. Mas eu quero me dedicar mais ao que diz no final, incluindo
a recusa a fornecer tecnologia assistiva e a fornecer os mecanismos de adaptação razoável. E o que é isto? A lei diz. São as adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados, individualmente indicados. Então, é estabelecer a adaptação de cada posto de trabalho para que seja viabilizado o exercício do direito das pessoas ao trabalho das pessoas com deficiência. É verdade que a lei estabeleceu uma única restrição, falo sobre ela mais adiante, que é o chamado ônus desproporcional ou excessivo. De onde surgiu esse famoso direito à adaptação razoável? Curiosamente, surgiu da liberdade religiosa na Suprema Corte Americana. O famoso caso que discutia o direito da pessoa não trabalhar aos sábados, em virtude do preceito religioso. Era ou não um direito fundamental assegurado às pessoas. Esse tema surgiu nas cortes americanas, foi até a Suprema Corte, começou um debate enorme sobre se seria, então, possível adaptar o trabalho, da ideia de adaptação razoável, para admitir a liberdade religiosa como um princípio maior a reger a relação de emprego, no caso de trabalho, no direito americano. Esse tema migra para as cortes do Canadá, e tem o famoso caso de 85 também, era de uma questão religiosa, e se discutia a liberdade religiosa ou não, mas lá surgiu, nas cortes do Canadá, as primeiras referências à chamada discriminação indireta, quando uma norma aplicada de modo igual pudesse atingir pessoas de maneira diferenciada. E daí, então, começa a doutrina a trabalhar nesse tema. No ano 2000, chega a União Europeia e ela edita, e eu recomendo sempre que se estude essa diretiva 2000/78, a primeira diretiva da União Europeia voltada ao combate à discriminação nas suas mais variadas formas. A grande mudança que há até então é que, enquanto os Estados Unidos e o Canadá, a discussão se pautava no plano da liberdade religiosa, ao chegar na União Europeia, ganha um corpo muito maior e passa a ser trabalhado com a ideia de inclusão no trabalho no combate à discriminação. Então, o tema deixa de ser uma questão de liberdade religiosa e passa a ter um viés voltado à não discriminação. E essa norma traz discriminação indireta, discriminação por impacto proporcional, discriminação indireta, e traz uma série de outras questões, ou de outras definições, que até então não faziam parte do universo da discussão no plano do direito americano, e das cortes americanas e das cortes canadenses. Mas esta diretiva 2000/78 da União Europeia também estabelece a necessidade do combate à discriminação. E diz mais, garante a inclusão da pessoa com deficiência e determina que os Estados-membros da União Europeia editassem normas que, de alguma forma, regulamentassem a inclusão das pessoas com deficiência. E é verdade que tanto a lei europeia, essa norma da União Europeia, quanto as decisões das cortes americana e canadense, sempre traziam uma exceção, que era o chamado ônus proporcional ou ônus excessivo. E esse debate virá, desembargador Samuel, virá, desembargador Ana Paula, para os tribunais trabalhistas, o que é ônus excessivo, o que é ônus desproporcional. Já houve diversas oscilações nas cortes americanas. E hoje, a meu sentir de maneira equivocada, a Suprema Corte Americana entende que ônus proporcional é qualquer ônus, que para mim é negar o direito à inclusão. Nas cortes europeias, na verdade, é aferido em cada caso, em função do porte da empresa, do ganho que ela tem enquanto fator de crescimento da sua atividade econômica. Há uma série de elementos que, a meu sentir, de maneira correta, fazem o balanceamento do que é ônus proporcional e ônus excessivo. Dou um exemplo que vai facilitar a compreensão. Um caso muito famoso nos Estados Unidos, um cadeirante entrou com uma ação e disse o seguinte: eu quero uma pia para lavar os meus pratos que eu como no trabalho. Porque a pia aqui, comum, não permite que eu acesse, que eu possa lavar os meus pratos. Aí a empresa disse, não precisa adaptar, porque a pia do banheiro, que é mais baixa, pode lavar os pratos lá. Primeiro momento,
a Suprema Corte Americana, os tribunais americanos deram um ganho de causa a ele, e depois ele perdeu a ação, dizendo que o fato de ele poder lavar os pratos da pia do banheiro o fato de ele não ter que construir uma outra pia, o fato de ele poder lavar a pia no banheiro, os pratos da pia do banheiro, não representava a limitação ao seu direito, porque a outra pia era um ônus excessivo. Não é o que pensam os tribunais europeus. Os tribunais europeus têm um rol de julgados muito mais rico do ponto de vista da inclusão, porque admitem que essa aferição seja feita em função, inclusive, do porte econômico da empresa, e não simplesmente levando em consideração a realidade daquela pessoa especificamente. Mas é importante salientar, todavia, que a lei brasileira também mantém essa excludente. É uma cláusula geral, portanto, uma norma de conteúdo aberto, que em cada caso nós iremos decidir se aquele caso, aquela adaptação que a pessoa procura é razoável ou não. Vou citar um exemplo real aqui do Estado de São Paulo, de uma ação que eu fui relator, no recurso do Tribunal Superior do Trabalho, que empregada de um banco cadeirante, portadora de uma doença degenerativa, portanto, uma doença grave, entrou com uma ação dizendo o seguinte: olha, eu trabalhava numa agência X, do banco Y, e quem me levava para o trabalho era minha mãe, ela não pode mais me levar, e eu quero que o banco me proporcione uma das 3 alternativas. Ou me transferir para uma agência perto de casa, indicou quais eram as agências, ou pagar o meu transporte, ou me colocar em teletrabalho, quando não havia realidade de teletrabalho como é hoje, evidentemente. Julgou-se, no primeiro grau, o pedido improcedente, o Tribunal Regional do Trabalho manteve a decisão, e foi para o TST, eu fui relator desse caso. E aí apliquei exatamente a adaptação razoável naquela hipótese, porque não havia ônus para o banco excessivo em escolher uma agência. E menos ainda, porque havia agências próximas. Só que aí, a partir daquele momento que o banco não escolheu a obrigação alternativa, caberia a ela escolher. Então, a condenação foi obrigar a colocá-la numa agência que ela escolheu perto de casa. Mas esse caso é curioso, porque teve um trecho da defesa que se falou assim, não, e aqui vou citar o fato, porque, enfim, não vou aqui contra o advogado que sustentou a tese, mas contra a tese em si. Não, tanto nós não somos uma empresa excludente, nós construímos um prédio todo inclusivo, e lá trabalham todos os meus empregados com deficiência. Isso é o quê? Um gueto. Porque é onde eu ponho todo mundo ali para não estar nas agências no meio das demais pessoas. E isso foi julgado, enfim, acolhido o pedido nesse sentido. Mas é importante, portanto, deixar claro que esses debates são debates contemporâneos e virão aos tribunais do trabalho, que nós iremos, inclusive, definir em cada caso o que é adaptação razoável ou não. Mas aí tem uma coisa curiosa. O Brasil editou, no ano de 2008, um decreto, 2018, um decreto que tem sido ignorado, em grande parte, por todos nós. Esse decreto, ele procura estabelecer tratamento diferenciado para as pequenas e médias empresas. Limita o investimento anual em acessibilidade. Ora, então, se eu estou na audiência de primeiro grau, a empresa apresenta esta tese, eu pergunto, quanto você investiu em acessibilidade este ano? Ele não responder de maneira objetiva como está nesse decreto, já não está cumprindo a regra legal. E vejam o que diz esse decreto. Estabelece 3,5% faturamento bruto em acessibilidade. É muita coisa. Claro que, se é uma empresa grande, eu posso estabelecer um referencial comparativo, evidentemente. Não estou dizendo que tem que ser esse percentual, mas vejam, esse percentual foi estabelecido como limitador para as pequenas e médias empresas, o que não quer dizer que não haja nenhum investimento possível ou necessário para as médias e as grandes empresas, porque a lei procurou estabelecer esse referencial. Mas dirão, mas e se não tiver pessoas capazes para tanto? A lei já estabeleceu uma forma muito importante, a aprendizagem. Não é à toa que o Estatuto Brasileiro da Inclusão disse que a aprendizagem para a pessoa com deficiência não tem limite de idade, nem tem limite de duração. Pode levar 10 anos, 15 anos, na condição de aprendiz, exatamente para promover a sua inclusão, observadas as suas peculiaridades. Quando se tornar plenamente capaz,
de exercer a atividade, sai da cota de aprendizagem e entra na cota de pessoas com deficiência. E a própria norma, preocupada com a importância da aprendizagem, definiu também como elemento valorizativo a educação inclusiva. E a esse respeito também cabe mencionar a ADI 5357, relator o ministro Edson Fachin, que foi o caso específico que diz que é incondicional a cobrança de mensalidades escolares diferenciadas para pais de crianças com deficiência. Esta ADI, portanto, decisão vinculante, proíbe as escolas particulares cobrarem mensalidades diferenciadas para pais de crianças com deficiência. E por que isso é importante? Porque, evidentemente, se eu não tenho condição de pagar um valor diferenciado, o meu filho não terá condições de estudar na mesma sala de uma criança que não tem deficiência. Mas neste acórdão, tem uma passagem que eu gosto muito do ministro Fachin, que diz assim: a criança que vive num ambiente diverso será um adulto sem preconceitos. Isto é a mais pura verdade. A criança que vê no seu coleguinha alguém igual a ele, não terá percepção na fase adulta de que a pessoa não tem o pertencimento agregado à sua condição social. E para falar da importância da lei, basta lembrar que, de acordo com a pesquisa que a Cato fez, uma empresa de recursos de relacionamento humano, entrevistou executivos de recursos humanos dessas empresas e eles disseram 81% cumpre a cota por causa da lei. Ou seja, se não houvesse a lei de cotas, a exclusão seria ainda maior na sociedade brasileira. E para deixá-los ainda mais impactados, apenas 23,58% das empresas no Brasil cumprem integralmente a cota, que hoje anda em torno de 870 mil trabalhadores no Brasil. Ou seja, se todas as empresas cumprissem a cota, representaria no Brasil a inclusão de aproximadamente 870 mil pessoas. Só para lembrar, no Brasil nós temos aproximadamente 18 milhões e meio de pessoas com deficiência. 13 milhões e meio na fase entre 12 a 64 anos, que é a idade produtiva, de acordo com a pesquisa da PNAD 2023. Só em 2023, quase 5.600 autos de infração foram lavrados, exatamente buscando o cumprimento da cota. Claro, as consequências principais que são apresentadas, além das multas, é essa discussão enorme das ações civis públicas que procuram incentivar não apenas o cumprimento das cotas, mas também a fixação de danos morais coletivos. Portanto, senhoras e senhores, eu disse que ia falar de um tema difícil, mas, ao mesmo tempo, é importante que nós tratemos desses temas, porque o mais difícil em relação ao tema é não tratar dele. É nós aqui nos valermos da síndrome do avestruz, colocarmos a cabeça no buraco, fazermos de conta que nós não precisamos promover a inclusão, até o dia que nós formos pessoas com deficiência. Essa semana eu recebi uma advogada aqui de São Paulo, a doutora Patrícia Peck, advogada conhecida, atua muito na área de tecnologia, muita minha amiga, foi lá, enfim, conversar um pouco lá sobre um tema. Ela me disse que fez uma cirurgia, tomou uma queda, enfim, teve um pequeno acidente, tomou uma queda e eu estava usando uma bengala, que eu nunca tinha visto, uma bengala que tinha uma lanterna e tal, que é a mais tecnológica que ela conseguiu encontrar. Quando ela me disse, ela foi descobrir, ministro, tem coisas que a gente não dá valor, só dá valor quando tem deficiência presente. Por exemplo, o tempo de atravessar a rua não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, a gente já compreender, quando está no sinal de trânsito, muitas vezes, que uma pessoa com limitações locomotoras, não percebemos que ela não pode atravessar a rua na velocidade que nós atravessamos quando estamos sem nenhuma limitação de condução. Alguns gestos, quer dizer, alguns movimentos banais que nós fazemos, nós não damos conta da importância deles, senão quando não podemos utilizar dessa mesma forma de locomoção ou de ação cotidiana. Então,
Senhores e senhoras, eu encerro com a frase aqui, antes de chegar à frase final, da senadora hoje senadora Mara Gabrilli, quando ela foi a relatora do projeto da Lei Brasileira de Inclusão, quando ela fala sobre incluir. Ficou meio pequenininho ali, peço desculpas, mas ela fala mais ou menos o seguinte, está ali grifado. Incluir não é ter pena ou deixar as pessoas isoladas, fundamentalmente. Incluir é fazer com que todos estejam em todos os lugares. Estar em todos os lugares, ter direito à participação na sociedade de maneira igual. É ter o direito de estar presente nos ambientes, no cinema, no teatro, promover a possibilidade de formação adequada na vida jovem, para que sejam adultos em condições de disputar o mercado de trabalho, em condições de igualdade. Por isso, como foi o ministro Luiz Edson Fachin, nessa passagem que eu transcrevi aí, é importante que nós facilitemos ou viabilizemos o direito à inclusão por meio da educação inclusiva. E para isto, diz ele, crianças que vivem em ambiente plural serão, como eu disse há pouco, adultos sem preconceito. É importante que nós tenhamos essa compreensão clara. Adaptação razoável não é um favor, é direito fundamental assegurado na norma constitucional para as pessoas com deficiência. É um prazer estar aqui, presidente. Muito obrigado por abrir aqui a casa para nós. Agradeço até, faço minhas palavras do presidente Samuel e da desembargadora Ana Paula. Essa interação com a OAB e o Judiciário é muito importante. Claro, agradecer também a todos que vieram aqui hoje, né? Não é fácil, numa tarde de noite, ou já na noite fria de Sorocaba, imaginei o baiano, então estou assim, trepidando, né? Trepidando aqui de frio. Mas é um prazer estar aqui numa data tão importante para a Justiça do Trabalho brasileira, que é saudar os 80 anos da Justiça do Trabalho em Sorocaba, e que vem os próximos 80 anos, sim. Um abraço a todos, um prazer, boa noite. Como todos viram, o ministro nos convida a refletir o que é verdadeiramente adaptação razoável. Não basta, ministro, inserir formalmente o portador de deficiência no mercado de trabalho apenas para cumprimento de cotas, do que a lei exige. Se faz necessária a concreta inclusão. Inclusão dessas pessoas, inclusão dos PCDs, materialmente falando, com as adaptações pertinentes, a exemplo de formação, treinamento, oferecimento de condições adequadas e dignas. Somente assim vamos ter uma sociedade mais justa, mais solidária, mais democrática, e eu falo por mim, por você, me permita chamá-lo assim, por todos nós. Antes de encerrar, parabéns, foi brilhante mais uma vez. Isso não é fruto da amizade. Antes de encerrar, eu gostaria de me penitenciar, porque eu deixei de cumprimentar o meu presidente de ontem e de sempre, desembargador Lorival. Sorocabano. E eu gostaria de, também, antes de encerrar, mais uma vez, cumprimentar o juiz Ronaldo Ciandella, o juiz Paulo Belotti, o desembargador João Batista, por esse evento, eu diria que uma rave até, que está acontecendo aqui, que começou semana passada e só acaba no final dessa semana. Parabéns, e agora sim, declaro encerrada o presente painel. Muito obrigada. Concluído, então, o nosso conteúdo, pedimos uma vez mais a presença do Dr. Márcio Leme à nossa mesa para o encerramento. Bom, obrigado, ministro, que palestra sensacional. Eu vou tomar a liberdade de ficar aqui na frente, porque eu vou chamá-los aqui na frente daqui a pouco. Eu só vou falar mais 40 minutos? Não.
Obrigado, que aula, que muito produtivo e importante ouvir isso. É exatamente isso que o senhor disse. Aliás, aqui na OAB, na Ordem dos Advogados, a gente tem essa possibilidade. Estar na OAB é lidar com a diversidade. Eu, particularmente, sou muito grato aos advogados de Sorocaba por ter me dado a oportunidade de estar neste mandato aqui como presidente, porque eu tenho aprendido muito, que é a diversidade da advocacia e a diversidade da sociedade, do modo geral, porque a OAB tem um papel muito relevante no que toca às ações sociais aqui na cidade de Sorocaba. Portanto, é uma satisfação e um grande aprendizado, uma lição de cidadania ter podido aprender com Vossa Excelência. Obrigado, desembargadora Ana Paula. É um prazer recebê-la mais uma vez, eu cumprimento. Quem sabe, nossa futura presidente do Tribunal Regional do Trabalho, né? Quem sabe. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu queria fazer uma homenagem, em nome da OAB Sorocaba, aos 80 anos da Justiça do Trabalho, e eu chamo para isso o presidente, por favor, o Dr. Samuel, puder vir aqui. Quero também convidar o Dr. Belotti, que é, na verdade, aquele que está sendo homenageado, titular da primeira vara do trabalho. Dr. Ronaldo Ciandella, por favor, que é responsável por esse evento, tem trabalhado muito para que isso pudesse ter acontecido. Também quero lembrá-los que a gente vai fazer um sorteio daqui a pouco de alguns livros, do Dr. Cláudio Brandão, que, se nos permite dizer, vai poder autografar aí para quem for sorteado. Temos alguns livros. Também quero dizer que a gente vai ter um livro do professor Lorival, também ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, como já foi dito aqui, sorocabano, que, aliás, deu uma atenção muito especial para a OAB Sorocaba, na oportunidade que tivemos lá conversando na gestão anterior do tribunal, falando sobre os problemas da advocacia local. Obrigado, mais uma vez. Temos um livro aqui, organizado por Vossa Excelência, para a gente poder sortear. Eu chamo assim, Murilo, por favor, diretor adjunto, venha cá. Doutor Bruno está aí? Pois é. Quero também chamar o doutor Valdir, por favor. Peço para que fiquem aqui ao centro, que é o João Paulo, em nome da OAB Sorocaba, doutor Murilo e doutor Bruno, que bom, diretor adjunto, por favor, esteja aqui na frente conosco, para receber essa homenagem aqui da OAB Sorocaba. Por favor, se dirijam, vamos lá, receber também. Estão liberados. Obrigado pela gentileza, por tudo que você tem feito. Parabéns pelo evento. Lembrando que essa semana continua, nós temos evento durante a semana toda aqui em Votorantim, aqui no CIESP, na sexta-feira, eu me lembro que no CIESP. Todos convidados pelo Erli, que está aqui, é nosso diretor-presidente do CIESP de Sorocaba, representando toda a classe empresarial. Vai receber a gente lá na sexta-feira, se eu não estou enganado, às 10 horas. Acertei. Eu me lembro que na quinta-feira é na Unip, na quarta-feira é em Votorantim, acertei? E amanhã? Amanhã no sindicato. Ô, doutor Imar, desculpa, doutor Imar. Doutor Imar já ficou. Doutor Imar, que é o nosso financiador do evento, para quem não sabe. Ele que pagou o café, que é o advogado rico da cidade. Que, na verdade, inclusive palmeirense já. Terça-feira no Sindicato dos Metalúrgicos também. Das 8h30 da manhã às 13 horas. É um baita evento, eu sei que tem até almoço lá de cortesia, vai ser bem legal. Obrigado pela... Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês. Eu queria só, ao final, eu não cumprimentei, como esse deslize, cumprimentar a doutora Flávia Mendes, que é conselheira estadual da OAB São Paulo, que tem nos auxiliado aqui. Obrigado também por tudo que tem feito. E assim a gente encerra essa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Doutor Márcio, desculpe, antes de concluir, gostaria de aproveitar esse encontro e antes de nos despedirmos dos excelentíssimos aqui que nos prestigiaram, a comitiva que está promovendo esse evento gostaria também de fazer a entrega de uma lembrança dos 80 anos, se o senhor nos permitir. Então, convidamos o desembargador Dr. João Batista Martins César
para fazer a entrega da moeda comemorativa dos 80 anos ao excelentíssimo ministro, Dr. Cláudio Brandão. Da mesma forma, pedimos ao Dr. Valdir Rinaldi, à doutora Ceci, então, por gentileza, para fazer a entrega à doutora Ana Paula. Pedimos agora a presidência do excelentíssimo presidente do tribunal, Dr. Samuel, por favor, que receberá das mãos do Dr. Belotti a moeda comemorativa pelos 80 anos. Pedimos agora ao juiz titular de piedade, doutor Ciandella, que faça a entrega para o doutor Márcio Leme, que tão bem nos recebeu. Doutor João Batista, uma vez mais, para fazer a entrega, o doutor Emerson, que representa aqui a Justiça Estadual. Doutor Emerson. Convidamos agora a vir à frente para receber esta homenagem o Coronel Sidney. Pedindo então que o Dr. Valdir faça as honras. E uma vez mais, pedindo ao Dr. Belotti que faça a entrega da nossa moeda comemorativa ao delegado Weldon. Encerradas as homenagens, queremos uma vez mais lembrá-los que o excelentíssimo ministro aguarda todos agora no nosso hall de confraternização para o lançamento de seus livros. Dr. Márcio, muito obrigado. A palavra para o encerramento do senhor. Agora sim, eu quase atropelei as medalhas, né? Muito obrigado mais uma vez, ministro. Obrigado, desembargadora Ana Paula. Obrigado a todos os colegas, amigos e amigas da advocacia que participaram deste evento, a todas as autoridades aqui presentes. E convidamos agora vocês para um café aqui do lado. Obrigado.